Eu costumava ser um caminhoneiro destemido, enfrentando as estradas escuras e solitárias durante a noite. Mas depois daquela experiência aterrorizante, minha coragem desapareceu, e agora vejo a profissão que amo com um medo paralisante. Permita-me compartilhar meu relato, pois acredito que todos devem conhecer a verdade sinistra que espreita nas rodovias. Era uma noite fria de outono quando fui designado para fazer uma entrega em uma cidadezinha isolada no meio do nada. Eu já tinha ouvido rumores sobre essa região, histórias de desaparecimentos inexplicáveis e eventos sobrenaturais. Mas eu era cético, atribuindo essas lendas ao cansaço e à imaginação fértil dos caminhoneiros que passavam muito tempo sozinhos nas estradas. Peguei a estrada deserta que levava à cidade, observando as sombras dançarem no breu. A escuridão parecia mais densa do que o normal, envolvendo meu caminhão em uma aura sinistra. Mesmo com os faróis iluminando o caminho à frente, um arrepio percorreu minha espinha. À medida que avançava, uma névoa espessa começou a se formar, dificultando a visibilidade. Minhas mãos começaram a suar no volante, e meu coração acelerou. No entanto, segui em frente, ignorando os sinais de perigo iminente. De repente, vi uma figura pálida à beira da estrada. Seus olhos brilhavam no escuro, e seus movimentos eram lentos e desajeitados. Parecia um homem, mas algo estava terrivelmente errado com ele. A figura estava coberta de sangue, e sua expressão vazia inspirava medo profundo. Instintivamente, pisei no freio e parei o caminhão. Meu corpo inteiro estava tenso enquanto observava a figura se aproximar, arrastando os pés no asfalto. Seus olhos sem vida estavam fixos em mim, e senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu coração estava prestes a saltar do meu peito quando a figura levantou um braço ensanguentado e apontou em direção à escuridão. Um arrepio percorreu meu corpo, e a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer me dominou. Recuperei minha coragem e decidi seguir o dedo ensanguentado na direção indicada. A estrada ficou cada vez mais estreita e sinuosa, levando-me a uma floresta densa. Eu mal conseguia ver a estrada à minha frente, mas alguma força inexplicável me guiava. Os sons da noite se tornaram mais intensos, sussurros inaudíveis e gemidos sombrios ecoavam pela floresta. Meu coração disparava enquanto eu me perguntava se esses sons eram reais ou apenas fruto da minha imaginação aterrorizada. De repente, os faróis do caminhão iluminaram algo horrível no meio da estrada. Era uma criatura deformada e grotesca, com membros retorcidos e pele pálida como a morte. Seus olhos brilharam em vermelho sangue enquanto me encarava com fúria. Sem hesitar, dei ré no caminhão, girando o volante com força para escapar daquela abominação. A criatura rugiu em desespero, mas eu não olhei para trás. Minha única preocupação era escapar daquele pesadelo vivo e voltar à segurança da estrada principal. Finalmente, deixei para trás a floresta sombria e retornei à estrada deserta. O suor escorria pelo meu rosto, e minhas mãos tremiam no volante. Olhei pelo espelho retrovisor, mas a criatura tinha desaparecido. Cheguei à cidadezinha alguns minutos depois, entregando minha carga com as mãos trêmulas. Nunca falei sobre o que vi naquela noite, temendo que ninguém acreditasse em mim ou, pior ainda, que pensassem que eu tinha enlouquecido. Desde então, evito viagens noturnas e mantenho-me afastado de estradas isoladas. A visão daquela criatura deformada assombra meus pesadelos todas as noites, e não tenho mais a mesma coragem que antes. Portanto, se você é um caminhoneiro corajoso e pretende enfrentar as estradas escuras e solitárias, tome cuidado. Há algo sobrenatural espreitando nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Eu dirijo há muitos anos pelas estradas escuras e solitárias deste país, carregando toneladas de mercadorias de um lugar para outro. Sou um caminhoneiro experiente, acostumado com as longas horas na estrada e as histórias estranhas que circulam entre nós.
Mas nada poderia ter me preparado para a experiência aterrorizante que vivi em uma noite escura e chuvosa. Era uma noite comum de inverno. As estradas estavam molhadas e escorregadias. Eu estava dirigindo por uma rodovia deserta, onde a única iluminação vinha dos faróis do meu caminhão. A chuva caía incessantemente, criando uma cortina de água que dificultava a visibilidade. Enquanto eu me concentrava na estrada, uma sensação estranha começou a se infiltrar em mim. Uma sensação de que eu não estava sozinho. Olhei para os retrovisores, mas não havia nenhum carro atrás de mim. O silêncio só era interrompido pelo som do motor do caminhão e das gotas de chuva batendo no para-brisa. De repente, um vulto surgiu à minha frente. Era uma figura pálida e sombria, de pé no meio da estrada. Pisei no freio com força, mas o caminhão derrapou na pista molhada. O veículo deslizou perigosamente em direção à figura assustadora antes de finalmente parar a poucos metros dela. Eu tremia de medo quando vi o rosto daquela figura. Era um homem, ou pelo menos parecia um homem. Seu cabelo estava emaranhado e molhado, cobrindo parcialmente seu rosto. Seus olhos, sem vida, olhavam para mim com uma expressão vazia. Assustado, desci do caminhão e me aproximei dele devagar. Perguntei se ele precisava de ajuda, mas ele não respondeu. Sua boca permanecia fechada, seus lábios pálidos e rachados. Havia algo estranhamente familiar nele, mas não conseguia identificar o que era. De repente, ele estendeu a mão em minha direção. Sua pele estava fria e úmida, fazendo-me recuar instintivamente. Foi então que percebi que algo estava muito errado com aquele homem. Seus dedos eram anormalmente longos e finos, como se estivessem se estendendo em minha direção. Em pânico, corri de volta para o caminhão e acelerei para longe dali. Eu olhei para trás uma última vez e vi o homem desaparecendo na escuridão da noite. Mas a sensação de terror continuava me perseguindo. Nos dias que se seguiram, comecei a ter sonhos perturbadores com um homem sombrio. Ele estava sempre lá, observando-me com seus olhos vazios. Eu acordava suado e agitado, incapaz de escapar daquele pesadelo. Enquanto continuava minha jornada pelas estradas, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. As sombras pareciam se mover sozinhas, sussurros inaudíveis ecoavam no vento e objetos desapareciam e reapareciam sem explicação. Cada vez que eu parava para descansar em um posto de gasolina, a sensação de estar sendo observado voltava com força total. Meus colegas caminhoneiros também começaram a relatar experiências estranhas, como sons inexplicáveis e avistamentos de figuras pálidas na beira da estrada. Eu compartilhei minha história com outros caminhoneiros e descobri que muitos deles também tinham histórias de encontros aterrorizantes nas estradas. Uma lenda começou a se formar, falando de um espírito maligno que assombrava os caminhoneiros noturnos. Hoje, ainda dirijo pelas estradas, mas a memória daquele homem sombrio nunca me deixará. A escuridão da noite me traz lembranças aterrorizantes. E a sensação de que estou sendo observado nunca desaparece completamente. Agora, quando passo por aquele trecho da rodovia deserta onde encontrei o homem sombrio, mantenho os olhos bem abertos e o coração acelerado. Porque, no fundo, sei que há coisas além da nossa compreensão, esperando nas sombras das estradas solitárias, prontas para nos assombrar. E, como caminhoneiro, sou constantemente lembrado disso, enquanto sigo em frente na escuridão da noite.